Coração Peludo. Olá, você ouvinte deste nosso Coração Peludo. Ai, que fofura esse podcast, hein, gente? Vamos falar de relacionamento aqui na Jovem Pan? Vamos. E claro que temos ela para nos acompanhar nessa viagem, para trazer aquele insight que a gente precisa, a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Oi, Paulinha, querida. Prazer estar aqui. Hoje eu estou muito contente, porque eu acho que esse tema é bastante pertinente e eu fico sempre muito feliz com a sensação de que a gente está conseguindo contribuir para as pessoas pensarem de uma forma melhor, mais lúcida, a respeito das emoções que permeiam dentro delas. Então, olá para todo mundo muito bem-vindo aqui. E vocês sabem, né, que vocês são parte ativa aqui desse podcast. Tudo bem, agora vocês estão passivos aí ouvindo, mas durante, vocês podem nos marcar aí no Stories, contando qual episódio que vocês estão ouvindo, o que é que vocês estão sentindo. Quem quiser pode mandar DM, trazendo um pouco mais do que sentiu. Tem muita gente que gosta de compartilhar, eu fico super feliz. A Pamela, já falei, né, tá acostumada. Psicóloga, né, todo mundo vai lá e abre o coração pra ela. Mas pra mim, eu me sinto muito privilegiada, muito honrada. É maravilhoso ouvir o que vocês têm pra dizer depois de ouvirem aqui o podcast. E vocês, claro, que podem trazer os temas de vocês, porque às vezes a gente quer saber mais sobre um assunto, a gente quer mergulhar numa situação e a Pamela pode nos trazer toda essa ajuda, todo esse conhecimento. Então, por favor, nos procurem. Eu estou lá no Instagram, Paulinha Carvalho JP. Pode me escrever. A Pamela também está lá. Eu estou lá no @psipamela, @psipamela. É bom que a Pamela põe umas coisas, umas provocações, umas frases, uns textões, que aí você fica a semana inteira ali, ó, pensando. Coisa que você nem sabia que você tinha que pensar, gente. Eu vou pensar nisso aqui, que essa Pamela escreveu, que faz sentido. E se ficar com muitas saudades, na segunda tem live, né, Pamela? Toda segunda-feira? Toda segunda-feira, às 19h30, horário de Brasília, tem live. Todo domingo eu coloco um post e as pessoas escrevem os temas que elas gostariam que fossem abordados. E os 3 mais curtidos são falados. Então é um lance bem democrático ali. Maravilhoso, dá para todo mundo participar. Hoje aqui no Coração Peludo vamos falar da decisão da separação. Pois é. Eu e a Pamela, a gente fica sempre conversando do que a gente vai falar. Olha essa sugestão, olha essa outra, olha essa daqui. E eu vou dizer que essa daqui tem a ver com vivências minhas, de coisas que eu já passei. Eu não sei como é para vocês esse momento de pensar, por exemplo, em se separar de uma pessoa que você está. Eu lembro muito bem do meu ex-marido, eu lembro do passo a passo, eu contei tudo pra Pamela, né, como que foi cada fase, e realmente parece que tem fases, né, Pamela, porque não é fácil. Quando a gente, por exemplo, se casa, ou muda pra casa de alguém, ou encara um namoro sério, a gente tá fazendo um investimento muito grande, né, Pam? Imenso. Falo que ninguém casa pra separar, né? A gente casa com um monte de expectativas, com idealizações, fantasias, sonhos. A gente tem um desejo gigante que dê certo, né? A gente constrói o nosso castelo. Acredito que todo mundo, à sua forma, dá o seu melhor, né? Ah, mas tem quem sabote, quem boicote? Tem, claro que tem, né? Somos seres humanos, somos falíveis. Mas está todo mundo ali tentando fazer tudo que consegue, que às vezes tem alguns elementos ali que atrapalham. Tem imaturidade, tem questões de personalidade, tem transtornos, né, que muitas vezes afetam ali na relação. Se relacionar não é fácil, eu falo que cada ser humano é um universo. Quando a gente casa, são 2 universos distintos, tentando sobreviver no mesmo espaço, né? Então, a gente tem que ali alinhar espacialmente, né? Aonde é o meu lugar, qual é o seu lugar. Existe uma família que vem no pacote, né? A gente tem ali sogra, sogro, nora, cunhado, e aí tem irmão, e alguém que não se dá bem com alguém, e as divergências. Então eu falo que esses ajustes e reajustes que a relação pede, sim, não são fáceis. Eu acho que o relacionamento ele tem um lado muito gostoso, eu penso que ele traz um crescimento pessoal inquestionável,
a gente amadurece muito, né? Acho que seja lá, mas meu relacionamento foi bom, foi ruim, foi mais ou menos, não importa. Você sempre está crescendo, amadurecendo, aprendendo, se aprimorando. Mas a gente passa aí por encontros e desencontros bem significativos. Eu falo que o ser humano ele é mutante, a gente está sempre mudando, está sempre ali se adaptando, se conhecendo, essa metamorfose eterna. E nem sempre o teu parceiro ou você vai conseguir acompanhar tudo isso, e às vezes vocês vão entrar ali num impasse, num conflito e num curto-circuito, que por mais que você tente, chega uma hora que você percebe que não tem jeito, e que o jeito é a separação. E o interessante é assim, quando você se separa, não é naquela hora que você se separa, né? Essa separação ela já vai acontecendo e já aconteceu há um bom tempo. Porque eu acho que tem todas as fases, conforme você disse. Acho que tem primeiro uma fase lá atrás, já que é para falar de fase, né? Acho que tem desde o encantamento, do desencantamento, desde a negação, até todos os sentimentos que permeiam. Aí tem um momento em que você fica tentando barganhar. Acho que as etapas do luto, que a gente tanto fala, relacionadas à morte, relacionadas ao término do namoro, a gente tem que lembrar que também quando a gente termina um casamento, decide terminar, a gente passa por elas. E quando a gente termina de fato, a gente passa também por muitas delas novamente, ou então as partes que ainda não aconteceram, para que a gente elabore, para que consiga ter essa coragem e consiga manejar todas essas emoções que permeiam a mente e o nosso coração. Acho que aí tá o ponto, né? Elaborar. Quando cai uma ficha que você fala, puxa, não vai dar para mim. Eu não vou mais conseguir. Eu não quero mais estar aqui nesse lugar. Tipo, se eu pudesse, eu pegava e ia embora agora. Mas aqui é minha casa. Mas eu fiz várias promessas nesse casamento. Mas eu investi tanto do meu tempo. Nossa, mas como é que eu vou contar isso para os meus pais? Como é que eu vou contar isso pro próprio? Ou pra própria? Tipo, pra mim já deu. Agora é hora de ir embora, eu não tô mais aguentando. É muito difícil você se preparar para enfrentar tudo isso, porque eu senti um pouco isso. Parecia que era eu contra o mundão, assim, sabe? Tipo, agora, se eu tomar essa atitude, se eu tiver essa coragem, é só eu e a galera. Vou ter que enfrentar o paredão do Big Brother, sabe? Vou enfrentar o Brasil agora, né? Vai estar todo mundo olhando para mim e querendo saber por quê, para onde vai, o que aconteceu, né? Tudo isso. É muito difícil, né, Pamela? Mas no fim a gente não tá tão sozinho assim, né? Mas a percepção inicial é que a gente tá um pouco. Então, você sabe que você trouxe uma colocação tão sábia, não sei nem se você tem noção, assim, né, do que você falou aí. Na verdade, você falou e depois você retificou, mas eu fico com a tua fala inicial. Eu penso que é muito solitária essa decisão. Muito. Porque numa relação, né, vou até pegar um exemplo de casos que eu recebo muito na clínica, casos de, né, casamento, que o indivíduo ele tá vivendo essa crise existencial, além da crise relacional, né, a crise existencial no sentido de como eu vou aceitar que sim, né, separação ela já aconteceu dentro de mim, agora ela precisa ser efetiva, né, para o mundo, para o meu status social. E é tão solitária porque a pessoa, ela sente o que ela sente, né? Ela com aquela outra pessoa. Então, assim, o filho não quer, a outra filha não quer, ou então diz que quer porque se alia, mas depois se arrepende, ou então fica mais rebelde, ou então, obviamente, não tem a noção total. E aí, aquela sensação de que, meu Deus, eu vou acabar com a vida dos meus filhos, né? Todos aqueles questionamentos que vêm. Mas a família inteira dele é muito apegada a mim, a família dela, e como ficam os nossos bens, a nossa casa, nossos cachorros. Mas às vezes é bom, né? Mas às vezes é péssimo. Mas a gente não consegue transar mais. Mas nossa, eu sinto um asco. Ou então, é só amizade. Então são vários esses conflitos particulares e que não tem como, por mais que você tenha uma amiga que te apoie, que você tenha uma mãe que esteja do seu lado, uma família, um familiar, uma família, é muito seu, é muito você.
eu estou aqui negociando com os meus investimentos, né? Se eu tenho uma crença religiosa, como fica para mim, né? Eu acho que quem olha de fora fala, para com isso, né? Deus quer que você seja feliz. Tudo bem. Eu acho que se a gente parar para pensar, racionalmente faz muito sentido, mas emocionalmente é uma quebra muito grande. E eu acho que o mais importante para quem está escutando esse nosso podcast é colocar na cabeça que sim, é muito difícil. Sim, é uma decisão solitária. Sim, você vai se quebrar bastante, mas eu penso que você já está muito quebrado, você já está muito quebrada quando você decide de fato a separação, né? E eu acho que essa quebra, até pelo nome, e quando a gente pensa em separação, ela é necessária, né? Não é no sentido ruim da coisa. Me lembrou até uma cena, é que eu sou filha de ortopedista, né? Não sei se eu vou usar um termo muito, muito fora, mas é que me veio na cabeça, eu gosto de ser espontânea. Uma vez eu era novinha, tinha uns 13 anos, estava aqui na praia, e eu estava andando de bicicleta, cheguei louca para andar de bicicleta, andei de bicicleta com os meus primos, tal, fui lá, quebrei o braço, fratura exposta, o osso saiu para fora praticamente, coisa horrorosa, e eu tinha quebrado o braço, né? Quando a gente pensa na separação, né? Que algo se quebra. E meu pai em São Paulo, ele ainda estava operando, trabalhando, ele ia chegar bem depois, e a gente com medo de ir no hospital e passar com outro médico, enfim, era feriado, meu Deus, aquela coisa, né? Aí meu pai, não, espera que eu vou, espera que eu vou. Eu fiquei com aquele braço quebrado, com os para fora, esperando meu pai. Eu lembro que até anestesiou. E a gente se sente tão anestesiado em alguns momentos do processo da separação, né? E aquele braço quebrado, anestesiado, eu esperando meu pai. Mas quando meu pai chegou, ele foi muito esperto, assim, foi conversando comigo, nossa, sem nada de impressionado, como se assim, se eu tivesse com o braço excelente, normalíssimo. Chegou, não esboçou reação. Aí ele pegou o meu braço, falou, respira fundo. Eu não tinha a menor ideia, como é boa a ignorância nesses momentos, ele falou, respira fundo. Eu, por quê? Ele falou, respira fundo. Quando eu respirei, ele fez a redução. Ele quebrou de vez o osso, porque o osso já estava totalmente quebrado, faltava um pedacinho. Ele quebra e põe no lugar e na hora ele já, né, fez ali com a faixa. E eu perdi até o ar, né, parei e ele já foi. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu fiz uma redução no seu braço. Eu quebrei ele de vez, coloquei no lugar e doeu muito, para nunca mais doer. E aí foi muito interessante, porque pensando na separação, eu acho que é um pouco esse processo, né? Então, acho que quando a gente dá, assim, essa palavra final, vou me separar mesmo, vou embora, a gente já está cozinhando essa história há muito tempo, está sofrendo o diabo com aquilo, né? O tempo inteiro querendo, acho que eu vou, acho que agora, acho que depois, eu vou esperar o Natal, Réveillon, Carnaval. Você falou dessa anestesia, eu sentia isso às vezes. Não é? Que eu ficava assim, sabe quando você fica olhando, apático, que parece que você tá vendo um filme, assim, que não é com você? Tipo, que você tá assistindo alguma coisa acontecer que não é da sua vida, que você fica, nossa, gente, o que eu tô fazendo aqui, vendo tudo isso acontecer? Na verdade, assim, eu quero sair daquilo, mas aquilo que eu investi lá atrás não é aquilo, e eu quero esperar que aquilo mude, e a falsa esperança, e aí chega uma hora que você cansa, que você já tá jogando a toalha, mas você tá com uma preguiça, que eu acho que é a palavra, né? Ai, meu Deus, que preguiça, vou mudar de apartamento, vai ser uma brigaiada de documentos, será que vai para litígio, as crianças, como vai ser, como vou fazer, vou ter que tirar daqui, como vou explicar para elas? Sair da zona de conforto, né, Pamela? Totalmente, esse jogar. Que não é nada confortável, né? Que não é nada confortável. Então, eu penso que não podemos, assim, enganar, né? A gente se enganar os nossos ouvintes aqui. A separação, ela é um processo de quebra. E ela é um processo de dor. Só que eu acho que ela é um processo de uma dor que já está acontecendo. E por isso que eu lembrei dessa analogia, que achei que foi muito legal. Porque, assim, vai doer pacas. Mas para não doer mais, para consertar, eu vou colocar as coisas no lugar. Que foi como eu senti no braço. Na hora que ele quebrou de vez, que ele arrumou, que pôs do jeito e pôs a faixa, foi uma dor tão absurda que eu não tive nem reação, só dá uma lacrimejada no olho, acho que o cérebro nem conseguiu computar. E aí, essa é a cena que eu vejo da separação, né? Na hora que você dá a palavra final, daquela quebrada, difícil para burro, mas é um processo doloroso que, em muitos casos, se faz necessário.
Claro que eu não desejo separação para ninguém. O quanto a gente puder ajustar, a gente conseguir conversar, a gente conseguir dar um jeito, a gente conseguir ampliar a perspectiva, se trabalhar, maravilha. Mas a gente tem que ser realista aqui, né, Paulinha? Eu acho que você viveu aí na pele uma situação. Tem situações que o melhor, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, é separar. E eu acho que também, Pamela, eu não sei, eu me senti muito adulta, assim, no sentido de tomar essa decisão de fato e não me deixar levar por outras circunstâncias. Por exemplo, cair numa traição, criar um tipo de briga onde, tipo, sei lá, acontece uma coisa tão horrorosa que aí, sabe, todo mundo se mete, vira aquela coisa inevitável, uma coisa horrorosa, assim. Eu me senti muito bem por ter conseguido tomar essa decisão, informar essa decisão. Óbvio, gente, não foi fácil, perceber oi, tudo, isso não foi assim, né? Foi meio rocambolesco, meio assim, chora, tudo isso e tal, mas eu tomei uma decisão, informei essa decisão, enfrentei esse paredão do Big Brother, e aí foi nessa hora que eu percebi que eu não estava tão sozinha assim, porque até então eu estava me sentindo essa pessoa nessa decisão solitária. Mas aí tem um momento em que você vai, toma a decisão, informa a decisão, né? Parte para uma outra fase, que vai ser essa fase de você sair da sua casa, de repente, não sei, ou da pessoa sair da sua casa, de você... E aí você percebe que sua mãe tá lá, sua amiga tá lá, que vai ter um monte de complicador aí, burocracias, documentos para assinar, né? É isso, dividir se é prato, se é copo, quem vai, onde vai. Eu não tinha filhos. Logística de filhos, né? Mas eu não tinha, mas eu não consigo nem mais essa problemática, mas eu tô querendo dizer. E aí nessa hora você percebe, puxa, eu não tô tão sozinha assim, peraí, entendeu? Vamos lá, tem gente aqui também me ajudando, né? Porque daí também você já tomou essa decisão. Você sai desse lugar solitário, você volta muitas vezes para a vida social, porque acho que aí vai, no meu caso, eu estava um pouco afastada até da minha família, porque eu estava morando até em outra cidade. Então, assim, foi um resgate para mim, voltar para a minha cidade, para onde moravam os meus amigos, para onde estava a minha família, né? E essas pessoas do meu lado. Então, depois eu me senti bastante acolhida, mas realmente a decisão é alguma coisa de muito solitário e muito gestado, porque isso. Gente, eu demorei uns 6 meses, quase, sei lá. Não, você demorou até pouco. Do dia que eu pensei mesmo, que eu falei, eu não vou aguentar. Tem um dia, assim, que é marcante pra mim, que eu até falei pra uma pessoa, eu não vou aguentar. Se alguém tá achando que eu vou ficar aqui nesse lugar, tá muito enganado, porque eu não vou aguentar. Só que aí, a partir disso, né, foi todo esse movimento. Noites pensando sobre isso, noites em claro, pensando como é eu sozinha, para onde eu vou, o que vai estar na minha casa, essas coisas eu pensava, olha que loucura, né? O que eu vou fazer? Que essa sensação que você fala dos 6 meses antes, né? Tem estudos que falam, inclusive, que qualquer decisão que foi tomada agora, ela na verdade ela já começou pelo menos há 6 meses antes, né? Então as pesquisas já apontam isso. Na verdade, tanto que as decisões muito impulsivas, elas normalmente não têm tanta vida, né? Elas não têm essa longa vida, elas não costumam não durar. Agora, as decisões que já estão sendo conversadas no nosso íntimo há muito tempo, a gente está, como você falou, gestando aquilo, na hora que a gente coloca ali em xeque, é o que normalmente sustenta ela a acontecer. Eu acho que tem muito disso também, né? Acho que é um ponto legal que você colocou sobre o quanto a gente fica imaginando que não vai dar conta, né? Principalmente quando você está numa relação bastante desgastada, ou tóxica, ou uma relação abusiva, ou uma relação que está bem disfuncional, né? Você tem uma sensação de que assim não há vida além daquilo, né? Aquilo tá tão inerente a você e aquilo tá tão misturado, né? Você tá tão indiferenciado e você tá com uma dificuldade tão grande de se entender, de compreender a sua capacidade como mulher, como homem. Fica difícil imaginar, né? Mas como vai ser? Será que consigo tocar minha vida sem essa pessoa, né? E é engraçado esse pensamento, porque quantas não são as vezes que nós já estamos a sós, né? Nós já estamos muito solitários.
Só que Poxa. por ter um indivíduo ali, né, que divide uma cama ou a casa, né, a gente tem uma ilusão, né, que aquela pessoa, ela de fato tá acrescentando alguma coisa ou tá permitindo que algo aconteça. E quantos não são os casos que a gente precisa experimentar essa nova vida, né, e além ali daquele horizonte limitado, para perceber que caramba, mas eu estava muito mais sozinha do que eu podia imaginar, né? Eu estava completamente distanciada do que eu sou, de amigos, de familiares, de interesses, da individualidade. Porque fala-se muito da relação abusiva, da relação tóxica, nós já falamos aqui. Mas tem relacionamentos que não são abusivos, mas são relacionamentos que, de repente, eles estão desgastados. Um relacionamento que você está ali, é muito distanciado do parceiro, e aí você já está vivendo, né, uma vida... Você já está vivendo uma vida separada, mas você continua ali no status social, confere ali casado e tal, mas tá cada um tocando a tua vida, e você não nota, porque você vai se acostumando a viver assim. Quantas são as pessoas que elas entendem que é esse jeito mesmo, esse é o jeito, vão se acostumando, cada um tocando sua vida, né, tem dia que nem se vêem, ou então passa um pelo outro, não tem um carinho, ou quando se fala é só num tom mais agressivo, mais hostil, né, não tem uma afetividade, não tem um cuidado, não tem uma cumplicidade, mas vai entendendo que é assim que tem que ser. Eu acho que essas convenções que a gente coloca na cabeça, elas vão sendo como névoas que vão nublando a nossa ótica sobre o nosso merecimento e sobre o que é uma relação saudável. Pamela, a partir do momento, por exemplo, porque assim, é o que você falou, né? São duas pessoas de universo completamente diferentes, e às vezes você tá nessa sintonia, você tá há 6 meses gestando isso, e de alguma forma a outra pessoa não percebeu, o que prova essa desconexão mais completa e absoluta, né? Porque, tipo, gente, uma pessoa está gestando uma separação e uma outra pessoa que está junto não está percebendo. Não sei por quê. É difícil, né, Pamela? Porque daí você chega para comunicar e a pessoa se diz chocada, né? Tipo assim, não, como assim? Você está louca? Você está louca? Ou você está louco, gente. É que aqui tô falando como se fosse, assim, meu personagem. Tem um lance de distorção de parâmetro em função de condicionamentos disfuncionais, né? Então, de repente, você tá numa relação e a gente vai se acostumando. Você tem o seu relacionamento, eu tenho o meu, né? Tem coisas que eu entendo aqui no meu relacionamento que são normais, que talvez para você não tenha nada a ver. E coisas que para você são normais, que para mim eu falo, como assim? Porque tem as regras da relação de cada casal, né? Tem casal que acha super ok deitar e o outro ficar lendo livro até 2 da manhã. E tem outro casal que acha isso o fim do mundo, né? Tem casal que é ok ligar a televisão, ou então ok transar uma vez por mês. Tem casal que não aceita não transar uma vez por semana. Tem casal que acha legal que a mulher vai ter com as amigas ali um jantar, vai dormir na casa da amiga e tal. Tem casal que achou isso, como assim? Isso é inadmissível. Então, eu aprendi trabalhando, né? Eu sou especialista no atendimento de casal e família, e eu aprendi que, assim, não tem o certo e o errado. Tem o que é ok, o que é confortável para ambos na relação, preservando a individualidade e o bem-estar comum. Então, a gente vai se acostumando com muita coisa. Então, por exemplo, às vezes eu vou fazer um atendimento, hoje mesmo estou atendendo um caso interessante, o cara, ele viaja a semana inteira, e aí ele se vem, e quando ele tá em São Paulo, ele tá viajando, ele tá trabalhando até super tarde, ela quase não vê ele direito. E para ela, tá tudo certo. Esse não é um problema. Um outro problema que ela está levantando. Então, assim, a nossa perspectiva sobre a relação, ela também é resultado de um condicionamento. Por isso que eu estou dizendo, às vezes você está super solitária num relacionamento, às vezes você está super carente num relacionamento, às vezes você está super desamparado num relacionamento, às vezes você está super perdido num relacionamento, às vezes você está super reprimido sexualmente num relacionamento, às vezes você está isolado no relacionamento, porque o teu parceiro, por exemplo, outro caso que eu já atendi, tinha toque,
E assim, ninguém podia ir na casa do cara, né? Então ninguém podia ir. Então ela não podia receber amigas, coitado, porque tem toque e tal. Só que no final não recebia amiga, não recebia família, não recebia ninguém. Não podia ter filho, porque ele tinha a questão do toque. Imagina a criança no sofá branco, tinha que ser branco. E ela vai entrando naquela atmosfera, e quem está escutando, eu tenho certeza que pode estar se identificando, que vai entrando naquele mundo, no mundo do casal, todos temos o nosso mundo, quem é casal aqui, e que as regras, elas são assim, disformes, né? São assim, completamente às avessas, só que você vai se acostumando. Então, essas fantasias de que não vou conseguir, não vai dar, será? Acho que não vai encontrar ninguém que goste de mim, que me aguente, porque ele sempre fala que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. É muito engraçado, às vezes gente que sai de um relacionamento muito longo, sai com algumas percepções sobre si que só vão entender, essas pessoas só vão entender posteriormente que elas não eram bem assim, quando elas se relacionam com outras pessoas. Porque não são poucas as pessoas que tiveram poucos relacionamentos, ou um único relacionamento até hoje, tá, Paulinho? Isso é muito comum. E aí, quando ela conhece alguém, por exemplo, ou mesmo nem se relaciona, sei lá, fica com alguém, ou então tá conversando com as amigas, tal, com mais liberdade. Mas você faz isso? Não sei o quê. Isso não é feio? Mas isso pode? Mas isso ok? Né? Sério, você me acha bonita? Tal. Elas se assustam como elas vão se descobrindo e como elas vão se permitindo. Justamente por relacionamentos que tinham uma forma de funcionar que faziam com que esse indivíduo não pudesse enxergar esses elementos, essas características. Eu tenho uma coisa muito louca, né, até hoje. Meio mereço, é que agora é uma comédia, quase, assim, percebendo, mas olha que loucura. Eu, durante muito tempo, era uma coisa... Pensa assim, um relacionamento tem um lance de uma muquiranagem, né? Então, tipo, nossa, nada é nosso, porque daí divide, porque daí o centavo, porque... Meio uma conversa assim. Então, por exemplo, agora nesse meu casamento novo, a gente vai no mercado, até hoje eu falo, posso pegar aqui juro por Deus... Tipo, posso pegar aqui um chocolate? Então, meu marido dá risada, tipo, não, chocolate não, pelo amor de Deus, não pegue. Tipo, gente, claro que pode, pega o que você quiser. Mas você viu o vício? Né? Você viu que engraçado? Aí eu falei, gente, por que eu fico perguntando se eu posso pegar ou não? Realmente não faz o menor sentido. Mas é o condicionamento, né? Você tá condicionada a falar, puta, será que uma coisa que eu quero é tão importante a ponto de eu pegar e pôr aqui nessa conta? Porque vai que, sei lá, vai encarar... Sabe assim, um pensamento que você... E eu, toda vez, a gente ia em algum lugar, mas eu posso pedir aqui não sei o que lá pra comer? O que você acha? Sabe assim? E ficava nisso. Agora que eu já me libertei. Ainda bem. Mas assim, é isso, é o condicionamento. Você nem percebe que você tá se limitando a ponto de, por exemplo, não pedir um chocolate que você quer, entendeu? Maravilhoso esse exemplo. Mas quando você tá na relação... Quando você tá, e você tá imaginando a tua vida, quais parâmetros você tem? Esses. Então, por exemplo, eu tenho um outro caso, que ela tinha um relacionamento, e aí, tudo bem, separou, né, terminou, separou, e aí eu tava acompanhando ainda o caso, e ela começou a se relacionar, depois de um tempo, ela começou a se relacionar com uma pessoa. Ela veio uma vez na sessão, sentou, começou a chorar. Falei, o que foi? Ela falou, não, eu tô muito feliz. Essa cena me emociona, assim, que ela começou a falar, tô muito feliz. Porque eu sempre pergunto, como você tá, né? Estou muito feliz. Falei, que bom, né? Aí ela chorou, ela falou assim, você sabe o que eu descobri? Eu falei, o quê? Ela falou assim, eu descobri que eu gosto de sexo. E ela começou a chorar, falou assim, não, eu descobri que eu gosto de sexo. Eu falei, é mesmo? Falou assim, eu passei anos da minha vida escutando, você não gosta de sexo, você não gosta de transar, você não gosta, você é isso, você é aquilo. E eu gosto. Né? Então, é tão interessante, porque às vezes você passa numa relação, tô dando esses exemplos, mas tem outros, né? Que às vezes não é... Mas não colou nem... um selo em você, né? Tipo, mas um selo que às vezes nem é seu. Isso, que nem você falou do chocolate. Então, assim, tem situações assim, não pode pisar, coisas às vezes detalhes, você não pode pisar com o pé molhado em tal lugar. Aí, de repente, você tá numa relação que você pisa, ou então você tá sozinha na sua casa, você se vê pisando, você fala, que liberdade de ser eu, né? Então é muito curioso, porque a separação com alguém, principalmente quando é uma relação desgastada, disfuncional, com algum problema, alguma relação que não estava legal, ela também te dá uma oportunidade de um reencontro consigo mesmo, que é indescritível.
Indescritível. Você vai se redescobrir, você vai, é um reiniciar-se, né? Eu vou me reiniciar e vou entender como que eu funciono, como que eu sou, o que eu gosto, o que cabe em mim, o que serve. É muito curioso, porque assim, você vai se vestir do mundo de novo no momento solo, né? Não, com Isso certeza. é fundamental, né? Eu falo isso às vezes, sabia? Porque eu vivi essa situação. Eu tive total esse reencontro. Eu lembro que eu mudei pro meu apartamento e não tinha televisão, gente. Tipo, não tinha o que fazer. Eu tava lá sozinha, assim. Nem ficava muito na internet, nem nada. Eu ficava vendo a cidade. E falava, como que eu saí daqui? Sabe assim, tipo, eu ficava pensando, gente, como eu gosto de estar aqui. Sabe assim, que bom que eu tô aqui. Como eu consegui dar espaço e tô aqui. Né? Só tem um sofá, não tem mais nada aqui, mas é aqui que eu tô gostando de estar, é muito bom. E a pessoa fica com um brilho. Eu tô falando isso, gente, pra você que tá desesperada aí nessa gestação. Tem uma próxima fase, né? Que eu acho que eu falo que é um certo brilho no olhar. Muita gente que sai de um relacionamento assim, que tá muito difícil, muito pesado, que tá muito desgastante, a hora que sai, tem essa fase B aí, Renasce, maravilhosa. né? Exatamente. Renasce. E de todas as possibilidades, né? É como se abrissem novamente todas as possibilidades que a gente imaginava que nem existiam mais. Não, e uma coisa que eu tô frisando aqui, gente, não necessariamente isso quer dizer que a ex era uma pessoa ruim, tá? Não é isso, mas Não é a dinâmica, não necessariamente. Às vezes, né, você sai de uma relação e que essa relação não tá funcionando mais com você por vários motivos, né? Eu sei que não é romântico, mas às vezes sim, a paixão acabou, né? Quantos casos são? Não, porque você sabe, porque ele era ex? Não, porque a paixão acabou. Porque o amor não sustentou, né? Porque eu falo que a paixão acaba e o amor sustenta. E aí ele vai fazendo renascer essa paixão. Eu falo que é um ciclo aí, quando a gente consegue construtivo da relação. Mas às vezes a paixão acaba, o amor não sustenta. E aí os sintomas começam a aparecer e tudo fica muito grande, fica insustentável, insuportável. E aí quando você sai disso, que você consegue lidar com a culpa, né? Que eu acho que é um A culpa é sentimento grande, é difícil. muito conhecido, né? Culpa, uma sensação de fracasso, né? A gente tem que parar de associar, pare, por favor, de associar o término relacional com fracasso. Isso não é fracasso. Você estava ali vivendo, a relação ela tem o seu valor, ela tem tudo ali que ela te ofereceu, tudo que você aprendeu e todas as coisas boas que estarão eternamente no teu coração, na tua vida. Não tem como, é um marco da tua história. Não é um fracasso. Por isso que eu falo, não tem que ser para sempre, você não tem que provar nada para ninguém. Eu conheço pessoas que estão mantendo relação, empurrando com a barriga, relacionamento nitidamente falido, só para não ter que lidar com esse sentimento. De repente, porque acha que se fizer isso, meu Deus, é uma heresia. Como minha família vai encarar? Que absurdo, ninguém vai me aceitar. Meus filhos não vão me olhar mais na cara. E aí a criança, muitas vezes, né, as crianças ou a criança, é obrigada a viver num ambiente hostil, num ambiente agressivo, num ambiente infeliz. Né? Você acha que você está fazendo bem pro teu filho porque você não está separando? Porque, imagina, ele vai ter pais separados. Tá, ele não vai ter pais separados, só que ele tem pais infelizes. Eu não sei, eu fico pensando, eu prefiro, eu sou filha de pais separados, né? Meus pais separaram. Também, tamo junto. Também. Eu tinha 18 anos e eu falo aqui o meu depoimento e eu dou vários momentos, quando um cliente me pergunta, né? Quando pergunta eu falo, quando não pergunta eu não falo. E eu digo que eu ganhei um pai, assim, porque depois da separação meu pai se aproximou de mim, assim, absurdo. Minha mãe já era bem próxima, mas meu pai se aproximou muito mais, eu consegui ter meu pai muito mais perto. E sem dúvida nenhuma, eu olho, claro que eu passei por aquela fase adolescente que a gente fica um pouco revoltado, né? Não todos, mas alguns ficam. Eu fiquei um pouco meio revoltada, aquela ideia, numa época também que a separação não era tanta, né? Então tinha uma sensação de meio que, como assim, né? Tinha um sentido pejorativo. Você também viveu isso, provavelmente. Sim. Mas não sei se eu quero que você dê seu depoimento também, mas com o tempo,
Quando eu olho, eu agradeço, porque que bom que eles podem ser felizes tocando a vida deles, eles não têm nada a ver mesmo, como homem e mulher, não tem mesmo, assim, eu não consigo imaginar como eles conseguiram ficar tanto tempo juntos, mas são amigos, se dão bem, se desejam bem, se querem bem, se tratam com respeito, com carinho, estão sempre nos meus aniversários, um convida para o aniversário do outro, tem uma convivência saudável, eu me sinto de coração, assim, eu me sinto privilegiada e como filha, o que eu penso? Eu quero meus pais bem. Sim. Eu quero eles em paz, né? É que a criança não sabe, né? A criança não tem ideia de nada disso. Ela só sabe o que ela conhece, né? O que ela conhece são os pais juntos. Então, você dizer, olha, tem isso aqui que você conhece. Agora é uma coisa que você não conhece, que você vai viver. É que agora, como você falou, tem amigos que têm pais separados. Então, já é um assunto que, às vezes, a criança super pequena, sim, tem 2 pais, tem a madrasta, já leva numa boa. Para mim, não foi assim, não tinha tanta gente assim para estabelecer essa troca de tipo, todo mundo é assim. Não era. Era um dos pais que tinham se separado, assim. E eu era mais nova também, eu tinha 12 anos, bem mais nova, bem pré-adolescente, bem uma fase difícil, bem chatinha, bem desse jeitinho aí, chatinho. E, enfim, também outras dinâmicas, meus pais não são tão amigos assim, meu pai ficou muito ausente, foi uma opção que ele fez, enfim, cada um, né, do seu jeito, acho que rolava também uma infantilidade, foram pais muito jovens, com 21 anos, ele até hoje ainda não se ligou, até hoje meio Peter Panzão, mas enfim, é o que aconteceu, foi o jeito que ele soube lidar, hoje eu entendo também mais isso, né. Pais com 21 anos, gente, eu fui mãe com 31 e foi dificílimo. Imagina com 21. Hoje eu vejo uma foto da minha mãe, parece uma menina com uma boneca no colo. Era eu, né? Uma coisa louca, se você pensar. Que é uma bonequinha, eu fico tentando pensar nisso. Que é uma bonequinha. Eu fico pensando, gente, o que é uma menina de 21 anos com nenê, entendeu? Eu fico pensando. Então, quer dizer, eles lidaram como eles puderam, separaram como puderam, ele entregou o que ele pôde, minha mãe também, na medida do que ela pôde. É aquilo da gente ficar reavaliando a nossa história, né? Mas realmente não era alguma coisa comum. Hoje é mais comum, acho que os filhos estão mais esclarecidos. Os próprios pais hoje têm essa noção, né, que esses casamentos de fachada, que isso não é bom para ninguém, porque muitos foram filhos de casamentos de fachada. Sabem que os pais não se olham na cara, estão ali naquela casa, não sabe por quê, né, um pai que às vezes maltrata a mãe, trata de um jeito esquisito, ou até uma mãe também, que é super estúpida com aquele marido, enfim. Filhos que também viveram isso e que talvez não queiram reproduzir isso pelos seus próprios filhos, porque dá para estar separado e ser saudável. Hoje a gente sabe disso, entendeu? Não é tão desconhecido assim. Então você que tem filhos, pensa nisso. Se você não estiver bem, não tem como o seu filho ficar bem. Porque na família, uma das coisas que eu mais percebo nos meus filhos, eles são pequenos. Eles são espelhos nossos. Para mim, a criança é um espelho. Quando eu vejo meu filho dar uns pitis, eu fico até mal, porque eu penso, gente, sou eu tô dando esse piti com ele. E aí ele tá dando esse piti comigo, entendeu? Tipo, não tá legal. Eu vou ter que mudar alguma coisa. Reproduz, né? Reproduz. Exato, é um espelho. Então, se você estiver triste, amargurado, angustiado, reprimido, uma relação estranha, como que o seu filho pode estar vendo isso como exemplo de relação e tá bem? Ele não vai estar. E tem mais uma coisa, né? O filho, muitas vezes, ele vai absorver o invisível dessa mãe, essa energia pai. Do ar, que você não tá... Você tá fingindo, mas ele sabe. E aí é muito louco, porque isso se torna um sintoma na criança, e que se você não perceber e não cair em si, dali a pouco você está correndo atrás de profissional para tentar entender o TDAH do seu filho, para tentar entender por que de repente ele está usando drogas tão cedo, ou por que ele está vivendo a sexualidade precocemente, ou porque ele está super agressivo, ou porque ele está tímido e super ansioso, enfim. Quando na verdade isso é um reflexo, né, daquilo que ele está captando e que não tem nome, que ele não consegue digerir, porque muitas vezes são não ditos, muitas vezes são segredos, muitas vezes são elementos reprimidos de vocês, né,
do pai ou da mãe, e essa criança, até para ela conseguir sarar dessa angústia, né, porque a criança é esponja, disso que ela capta, vira sintoma. Então, toda vez que você se pegar assustada e preocupada com o sintoma do seu filho, um sintoma de ordem emocional, principalmente, ou mesmo de física, né, um sintoma que você não consegue entender, né, uma alergia inexplicável, uma dor que nenhum médico encontra qual é, começa a olhar um pouco para você, como você tá, como seu parceiro tá, como vocês estão, quanto pilares dessa família, né? Porque às vezes tem muitos pilares ali que estão bem atrapalhadinhos, né? Bem loucos. E tudo bem, entendeu, gente? Pode acontecer nas melhores famílias, mas claro, aí vamos lá, vamos retomar e entender que tem todas essas energias. Então, assim, não adianta querer esconder, querer empurrar com a barriga. A gente não consegue levar isso adiante, a criança nem quer que a gente leve, porque pode refletir em tudo isso. E muita gente escreve perguntando sobre essa questão da separação com filhos. Acho que até é um assunto para a gente falar. A gente já falou uma vez. Na verdade, a gente acabou de entrar um pouco nisso. A gente entrou um pouco. Se você quiser falar em algum momento, acho maravilhoso. Porque as pessoas têm muita dúvida, tipo, a partir do momento que acontece a separação, como dividir, né? Porque não é mais marido, não é mais mulher ou namorado, enfim, é um pai e uma mãe. E aí isso cria muita confusão, é muito difícil, acho que é um capítulo à parte aí. Mas eu quero aquele momento especial, aquela fala terapêutica da Pamela, em que ela vai trocar direto com você que está ouvindo, você que está gestando talvez uma separação, você que teve um insight agora, ou você que está prestes a dar o passo que precisa para sair desse paredão e enfrentar essa grande mudança. Então, para você que está aqui nos ouvindo até agora, quero muito que você respeite as suas emoções, que você se escute, que você pare de querer tapar o sol com a peneira, jogar para baixo do tapete, perceber quanto mais você posterga, quanto mais você procrastina essa decisão, quanto mais você foge daquilo que está dentro de você, está grande, está te perturbando, está te ferindo, está te machucando, mais todas essas emoções não olhadas, não encaradas, elas te consomem. Então é momento de você entrar em contato, trazer à tona cada emoçãozinha, olhar de perto, faz um retrocesso da tua relação, perceba os pontos que são bons, perceba os pontos que são negativos, olhe com carinho tudo aquilo que edificou, guarda dentro de si, para de ficar o tempo inteiro ressentindo, se culpando. Esse não é o teu lugar, esse não é o caminho. O medo, ele existe sim, ele existe porque você está prestes a entrar num lugar desconhecido. Mas se você olhar para aquilo que está conhecido, que é conhecido e que não te agrada mais, te machuca, te perturba, a certeza é que não dá mais para estar aí. Olha para a tua autoestima, perceba seu amor próprio, dê espaço para que você possa fazer novas escolhas e olhar para um novo horizonte com outras perspectivas. Tem muita coisa boa te esperando. E tudo aquilo que aconteceu sempre terá o seu significado, o seu valor, e nada, nunca, nada foi perdido ou foi em vão. É isso, gente. Abre esse horizonte, pelo amor. Tem muita coisa nesse mundão para você viver. Não interessa a sua idade, né? Não interessa se esse é o primeiro, o segundo, o terceiro. Isso eu acho maravilhoso da minha mãe. É uma mulher que acredita no amor, gente. Isso eu acho inspirador, porque, né? Tem gente que é primeiro namorado, quando termina, já fica desesperado. Gente, esse amor pode acontecer de novo, maior, de outro jeito. Mas você sabe que as pessoas que acreditam no amor, elas são incansáveis, né? Então, porque eu acho maravilhoso, o amor, ele uma é lição. Vital. São pessoas com muita vitalidade. Quem acredita no amor é incansável, e que bom. E que bom que existem essas pessoas.
Acredita, gente. Agora pode estar com um pouco de bode, mas daqui a pouco ele volta. Você que salva. Muito bom conversar com todos vocês aqui no nosso podcast, no Coração Peludo. Nos procurem nas redes sociais, tragam feedback. Será que você quer mergulhar mais em algum assunto desse? Vamos tentar atender aí os pais que se separaram, muita gente mandando, com filhos muito pequenos, que precisam ainda estabelecer muita troca entre si para decidir coisas e tal. Vamos ver se a gente atende vocês, porque realmente muitos escreveram, muitos me mandaram DM. Continuei mandando, tô lá no Instagram, sou Paulinha Carvalho JP e Pamela. Tem live. PC Pamela. Em @Pamela. Fora que tem os textos lá, gente. Se você gostar de um texto, de uma frase que a Pamela comentou ali, aproveita também para compartilhar, para escrever bastante nela, porque a gente costuma olhar ali como parâmetro, tipo, esse assunto muita gente se interessou, isso aqui muita gente reagiu. Então também é outra forma de você mudar o rumo desse podcast, levar o Coração Peludo para mais perto de você, tá bom? Estamos esperando essa interatividade maravilhosa. Pamela, sempre muito bom. É uma terapia para mim. Eu não vou mentir, gente. É uma terapia para mim também fazer esse podcast. Muito obrigada pela companhia maravilhosa, pelos insights hoje a respeito desse desafio que é assumir que você quer, por exemplo, se separar, enfrentar isso e tomar essa atitude de mudança na vida. Eu que te agradeço, Paulinha. Um beijo enorme, sinta-se muito abraçada. E também os pelucinhos dos nossos corações também, que estão aqui nos escutando. Um beijo, um abraço com muito carinho para todos. Até o próximo episódio. Até lá! Coração Peludo.